Gente, tudo bem? A Prof. Mari está aqui para desejar para vocês, para nós, uma ótima semana de muito trabalho, de muito estudo, de muitos sorrisos, de muita coisa boa, de muitas bênçãos, de muitas notícias maravilhosas, tá? Então hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, é a nossa 52ª aula, número 52, né? Em ordem, nos números ordinais, então a gente fala 52ª aula de estudos domiciliares. Essa semana nós vamos ter um feriadinho na quinta-feira, que nós não vamos ter aula. Na sexta-feira tem atividades domiciliares e na próxima semana a gente não vai ter aula a semana inteira, tá? Nós vamos ter uma semaninha de férias, né? Não para ficar em casa, porque a gente já tá em casa, né? Mas pra gente descansar um pouco, porque a gente sabe que muitos trabalhos, muitas tarefas todo dia, e os pais da gente também precisam ter um descanso, a gente também precisa ter um descanso, vocês também merecem um descanso, né? Então aproveitem semana que vem para descansar, para brincar, para olhar televisão, para ficar junto da mãe e do pai, para ver os jogos que tem aí pela casa, que ficam às vezes esquecidos no armário, né? E a gente deixa guardado e não brinca, tá bom? Então essa semana nós vamos ter aula na segunda, na terça, na quarta e na sexta. Semana que vem não terá aula. Dia 22 retornamos com as atividades domiciliares, certo? Então vamos olhar o que nós temos hoje para a aula de segunda-feira. Lembram? Nós temos aula de inglês com o Teacher Carlos. Muito bem. E hoje teremos aula online às 15h35. Ai, Teacher Carlos, por que não marcou 15h30, né? Não, 15h35. 15h35, certo? Mas às 15h30 vocês já podem entrar. Nós temos alguns recados, tá? Para aula online. A partir de agora, o chat está proibido. Somente pode usar o chat quem está com o microfone trancado para avisar a prof que está trancado e para dar alguma resposta. Não pode mais usar o chat para dar oi, 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 oi. Não precisamos mais disso. Até porque agora vocês estão vendo os amigos todos os dias, nem que for um pouquinho, né? Se vocês querem brincar no chat, peçam para a mãe e para o pai criar uma aula virtual ali, um hangout, e vocês convidam os amigos, e aí vocês podem brincar à vontade no chat, tá? Mas por determinação agora dos professores, da escola, da coordenação, a gente não vai mais usar o chat. Combinado? O chat está servindo apenas para distrair vocês e não para ajudar a se concentrar na aula. A nossa aula de 4 horas está ficando aula de 1 hora online e ainda muita gente fica perdendo atenção no chat, tá bom? Então está proibido o uso do chat. E não adianta chorar nem reclamar, nada. Combinado? Precisamos manter o nosso foco, a nossa atenção na explicação. Que já é diferente, né? Já é assim uma adaptação que vocês estão tendo que ter para poder ver a prof, para poder ouvir o que a prof está falando à distância. Imagina se vocês ficarem ali no chat, certo? Outra coisa. Ficar cantarolando, ficar fazendo barulhos durante a aula no microfone para atrapalhar os colegas também não vale mais. A prof sempre no início ali, antes de começar a aula, a prof deixa vocês com o microfone aberto, vocês conversam, a prof brinca com vocês, tá? Começou a aula, a partir do momento que a prof disser, ó, agora a prof vai estar gravando, tá começando a aula, microfonezinho desligado e só liga para responder as perguntas que estão sendo feitas. Ou se for para tirar alguma dúvida,
Mais uma combinação, certo? E a terceira combinação da aula online é que os últimos minutos são para tirar dúvidas. Então, não é para ficar brincando de quem vai ser o último a sair. Só fica no final quem quer tirar dúvidas. A prof tá ali à disposição. Então, terminou nossa hora ali, terminou nossa 1 hora, vocês já não têm mais dúvidas? Beijo, me liga, podem desligar a aula. E permanece quem tem dúvidas, certo? E mais uma coisinha, não precisam ficar toda hora dizendo pra prof, prof, terminou a aula, prof, terminou a aula, prof, terminou a aula. Porque às vezes a prof está respondendo uma questão para um colega, uma dúvida, e aí vocês ficam interrompendo. E aí a prof perde a explicação e o colega não consegue entender a prof, porque daí toda vez que vocês falam, o colega vê vocês falando e não a prof. E aí a nossa aula não vai ser legal, tá? Eu sei que as orientações são um pouco chatinhas, a gente fica assim, ai, prof, né? Mas são necessárias para que as nossas aulas online sejam produtivas e realmente atinjam o nosso objetivo, que é que mesmo à distância, vocês consigam aprender os conteúdos do nível e da série de vocês. E que vocês possam aproveitar muito bem esse tempo, fazer atividade, tirar dúvida, utilizar a prof nesse horário. Certo? Combinado? Então tá. Hoje a aula online é com o Teacher Carlos. A prof Mari vai estar presente, tá? Junto ali, para dar um auxílio ali pro teacher. Amanhã vocês têm aula online de música com a prof Dani, sem a prof Mari. E na quarta, aula online com a prof Mari. Quinta não tem aula e sexta não tem aula online, tem só atividades para fazer. Muito bem. Vamos para a aula de hoje, então. A prof vai ali mostrar na câmera para vocês, certo? No horário da biblioteca hoje, vocês vão ter 1 hora do conto com a nossa bibliotecária. Ela vai contar uma história de um livro de imagens. No final da história, ela até vai lançar um desafio para vocês, mas esse desafio não é obrigatório. É apenas para quem quiser se desafiar e quem quiser fazer, mande para a prof que eu encaminho para ela. Tá bom? Então, hoje vocês vão ter 1 hora do conto com a nossa bibliotecária. Olha só que legal. Não vou mostrar tudo, porque senão vocês não vão querer ouvir depois, né? Já não vão mais estar curiosos. Também no momento de biblioteca, a prof Mari colocou uma nova senha para vocês terem acesso aos livros digitais, tá? Então, não é com o login de vocês, é um login escrito lá que a prof botou, demonstração.literatura infantil. Na verdade, fica demonstracão, né? E aí, a senha a prof colocou também lá, plural.net. Aí, vocês vão acessar. Aí, pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Ó, daí fica ali, olá, demonstração literatura infantil. Aí, vocês vão ir aqui no livros digitais. Quando vocês clicam aqui nos livros digitais, pode ser que ele mostre os livros que estão no nome de vocês. Como no meu caso aqui, ó, estão vendo? Apareceu os livros didáticos da prof Mari. Mas não são esses, prof. Então, a prof tem que vir aqui no sair, ele não foi para a biblioteca, ó. Então, tem que clicar aqui no sair e colocar de novo a senha. E aí, clica lá de novo em livros digitais para ver se agora vai vir a biblioteca digital. Vamos esperar um pouquinho e... tchanã! Chegou a biblioteca digital, tá bom? Então, pode acontecer isso. E aí, não esqueçam de ter que clicar lá em cima no sair e voltar de novo, botar o login demonstracão, né, de literatura infantil e a senha plural.net. Aqui, então, tem livros de tudo quanto é tipo. É uma biblioteca, é um mais lindo que o outro. Tem, inclusive, as fábulas de Esopo, olha aqui, ó.
Aí vocês clicam, deixa eu fechar aqui, porque, né, para vocês não vai aparecer essa tela, só para prof. Então, tem livros à beça aqui, um mais legal do que o outro. Vocês podem selecionar por disciplina, vocês podem selecionar por títulos, vocês podem selecionar por coleção, tá? E aí, vocês têm uma infinidade. Essa senha que a prof disponibilizou, ela só vale para o mês de junho, tá? No mês de julho, a prof tem que dar outra senha para vocês, certo? Depois do momento de biblioteca, nós vamos ter aula de ciências humanas. E aí, a prof colocou lá um formulário sobre o tempo, a passagem do tempo. Então, olha só que bacana, vai falar de um tempo, não mais de relógio, mas o tempo da nossa vida. Desde quando a gente é pequenininho, as fases da vida, né? Até a gente ficar bem grande. Então, vai ter um videozinho, né? Falando desse crescimento. Olha que bacana, né? E aí, então, vai mostrando, igual assim, a gente também, né? Era bebê, agora vocês já estão meninos, meninas, e aí vai passando de fase. Os pais de vocês também já foram bebês e agora são adultos, tá? Então, o formulário vai estar falando disso. Junto com o formulário, vai ter uma atividade que a prof vai mandar no documento, que é essa atividade aqui, tá? Então, vocês têm que olhar aqui, ó, as imagens e escrever na linha do tempo ali, mais ou menos, como que é a vida. Como a prof estava explicando, então, vocês vão ter que escrever aqui a idade mais ou menos que é desse bebê e algumas características dessa fase. Ah, mama, não caminha, chora, não tem, tá nascendo os dentinhos, não consegue falar ainda, né? Aqui o que ele já consegue fazer, mais ou menos quantos anos, mesma coisa em todos eles, tá? E, falando em fases da vida, a prof. Mari fez um quiz com as fotinhos de vocês, porque tem tudo a ver com o nosso conteúdo em ciências humanas. Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui está o quiz da nossa turma. É uma pena que não foram todos os colegas que me mandaram a fotinho, mas aproveitem e tentem descobrir quantos colegas vocês vão adivinhar aqui, tá? Então, coloquem o nome completo de vocês, e aí o quiz começa. A prof botou uma pergunta, ó. Quem será que este lindo bebê que adorava ouvir música para dormir? Prof bota a fotinho, e aí a prof bota 4 alternativas, tá bom? Espero que vocês aproveitem para conhecer um pouco mais dos colegas e que vocês curtam muito esse quiz, que está um amor. A prof. Ficou emocionada. Eu me apaixonei pelas fotinhos, pelas histórias que eu ouvi, e a prof. Ficou assim emocionadíssima fazendo esse quiz. Espero que vocês gostem muito e que vocês curtam essa atividade. Na matemática, nós vamos falar sobre dúzia e meia dúzia. Quem de vocês já ouviu a mãe falar: temos que comprar uma dúzia de ovos? Temos que comprar meia dúzia de laranjas. Vocês já ouviram alguém da casa de vocês falando sobre isso, ou vocês já utilizaram isso? Vamos dar uma olhadinha, então? Então, o que será que é uma dúzia, né? Olha só, dúzia é diferente de dezena, mas também tem 10. Mas não é somente 10, é 10 mais 2. Dúzia são 12 unidades. Tá? Então, o que a gente precisa para formar uma dúzia? A gente precisa do 10 e mais 2 unidades. Um grupo de 10 e 2 unidades soltas. O que a gente compra, então, em dúzias, né? O mais conhecido são os ovos.
né? Uma dúzia de ovos. Então, contem ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nas próprias geladeiras, às vezes já tem esses locaizinhos bem certinho para colocar, né? Hoje já podemos comprar meia dúzia, uma dúzia e meia, 3 dúzias, não sei como os pais de vocês compram, perguntem para eles, tá? Então, dúzia são 12 unidades. Além dos ovos, o que mais será que a gente pode comprar em dúzia? Pensem aí. A gente pode comprar lápis de cor. Vocês sabiam que a gente pode comprar lápis de cor em dúzia? Quantos lápis tem na caixinha de lápis de cor de vocês? Flores. A gente pode comprar uma dúzia de rosas, né? Deixa eu passar aqui para mostrar os lápis, então. Ó, os lápis de cores, né? E olha que engraçado, as caixinhas de lápis de cor daí são 12 lápis. Às vezes tem caixinha de 24, que são 2 dúzias. Às vezes tem caixinha de 36, que são 3 dúzias, né? E o que seria, então, meia dúzia? Quando a gente fala em meia dúzia, o que será que é? Se uma dúzia são 12? Vamos pensando aí. Então, meia dúzia é quando a gente divide em 2 partes. Meia significa metade, tá? Então, aqui nós vamos dividir os lápis, ó, em 2 grupos. Quanto será que vai ganhar cada grupo? Vamos ver aqui quanto vão ganhar cada grupo. 3, 4 para um, 4 para o outro, 5 para um, 5 para o outro, 6 para um, 6 para o outro. Cada grupo vai ganhar 6 lápis. Então, meia dúzia, metade de 12 é 6. Então, meia dúzia são 6 unidades. Então, quando a gente falar, eu quero comprar uma dúzia e meia, então, nós temos que pegar o 12 mais a metade, que daria 12 mais 6. Então, meia dúzia é igual a 6 unidades, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. A prof vai dar 2 páginas do livro, uma com uma explicação e a outra com algumas atividades, desafios para vocês fazerem sobre este conceito aqui. Espero que a explicação da prof tenha ajudado. Esse videozinho aqui, a prof vai disponibilizar lá na aula, com mais um outro videozinho, para deixar bem explicadinho esse conteúdo para vocês. Certo? A aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado e que vocês possam fazer as atividades com muita facilidade, que vocês tenham compreendido o conceito de dúzia e meia dúzia. E qualquer dúvida, vocês podem mandar para o e-mail da prof, porque hoje na aula online a prof vai estar com o Teacher Carlos. Mas no finalzinho, depois que o teacher sair, a prof pode ficar para tirar dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já anotem no caderno. E aí, quando o teacher sair da aula e a prof ficar sozinha, vocês podem tirar essas dúvidas. Enquanto o teacher estiver na aula, a aula é dele, ok? Então, um grande beijo e até amanhã! Uma ótima e abençoada tarde para todos nós. Tchau, tchau!